Olá e seja bem-vindo a mais um vídeo desse canal. No vídeo de hoje eu quero ensinar a como fazer a instalação do Arch Linux da forma mais simples possível. Lembrando que esse vídeo quero fazer com o intuito de ajudar as pessoas que estão iniciando no Arch Linux e não querem obviamente fazer toda a instalação via script, ou seja, via tela preta é obrigatório, mas de uma forma um pouco mais simplificada. Então a coisa que eu quero mostrar para vocês aqui inicialmente é como a gente prepara um pendrive para poder fazer essa instalação. A gente vem no nosso navegador, pode ser um navegador da sua escolha aí, e a primeira ferramenta que a gente vai baixar é o Ventoy. Você pode digitar aqui simplesmente Ventoy, fazer uma busca. Deixa eu buscar desde o Google Ventoy. Aqui eu estou buscando no DuckDuckGo, mas você pode buscar no Google e vai ver esse link, ventoy.net. Entrando aqui no link, a gente vai vir para essa página. Então nessa página a gente tem aqui em cima o botão de download. Vou clicar aqui no botão de download. Aqui eu vou ter três opções. Se você está no Windows, você vai selecionar essa primeira opção, Windows Zip. E se você está no Linux, você vai selecionar a opção TarGZ. Eu vou selecionar TarGZ, como eu estou no Linux. Aqui veja que ele mudou aqui o botão de download para Live CD. Eu não quero, eu quero o TarGZ. Você atenta com isso, então se você está usando o Windows Zip, usando o Linux, TarGZ. Aqui eu já selecionei, ele vai ter o tempo de espera aqui. Já começou a fazer o download. Não deve demorar muito, é um arquivo bem leve. Ok, terminou aqui, eu já posso fechar essa página e a gente vai partir para a instalação do Ventoy no nosso pendrive, ou seja, a gente vai criar um pendrive bootável. Aqui eu vou em Downloads, onde eu baixei o meu arquivo. Se você está no Windows, vai ter lá o seu arquivo zip, botão direito. Aqui eu vou colocar extrair, vou extrair para downloads mesmo. Se você estiver no Windows, você pode colocar simplesmente extrair aqui. No Linux também você pode simplesmente dar 2 cliques, ele vai extrair também. Então eu vou abrir aqui a pasta que eu extraí. E aqui dentro dessa pasta eu vou ter vários arquivos. Eu vou escolher o arquivo Ventoy GUI, que seria de interface 8664. Então eu vou dar 2 cliques aqui. No Windows você vai ter um arquivo com o mesmo nome, porém .exe. E ele não vai pedir senha no Windows, somente no Linux. Aqui eu quero mudar esse tipo de partição de MPR para GPT, e veja que aqui na lateral eu não tenho meu pendrive aparecendo, mas é porque ele não tem letra atribuída, ele não tem caminho atribuído, mas aqui no programa ele já reconheceu. Se você tiver algum outro pendrive, por segurança remova do seu computador, deixa só o pendrive que você quer usar para a instalação do Arch Linux. No meu caso eu só tenho um, mas você também pode selecionar o que você quer especificamente aqui, porém, para não ter nenhum problema com algum equívoco, você pode remover os que você não vai utilizar. Aqui em opções, em cima, eu posso deixar marcado o Secure Boot, e aqui em Partition Style eu vou trocar para GPT. Vou fazer a instalação. Ele vai pedir uma dupla verificação, dizendo que ele vai remover tudo que tem no seu pendrive, e ele vai fazer a instalação no Ventoy. Aqui é um processo bem rápido, não deve demorar muito. Enquanto isso vai acontecendo, a gente precisa baixar a ISO do Arch Linux. Aqui ó, já terminou o download. Já posso fechar esse programa. Download não, instalação. Já posso fechar esse programa, e aqui do lado, se você observar, eu já tenho o Ventoy criado. Então eu tenho duas partições aqui no meu pendrive, e que a gente vai usar essa Ventoy que está escrito em minúsculo aqui. Essa outra partição é a partição onde tem os arquivos do próprio programa, então a gente vai usar essa que está vazia. Qual que é o próximo passo? A gente vai no nosso navegador de novo, a gente vai buscar por Arch Linux, a gente faz uma busca por Arch Linux. Se você estiver no Google, deixa eu buscar no Google aqui, vai ser a mesma coisa, mas só para nota de prova.
buscar aqui Arch Linux. Podia ter digitado google.com na barra de URL. Ok, então a gente vai ter esse link aqui, Arch Linux do .org. A gente entra aqui no Arch Linux. A gente vem aqui em Downloads. E aqui embaixo, se você observar, a gente tem duas opções, que é a opção de baixar o arquivo torrent ou baixar direto, agregar direto no nosso cliente torrent. Então a gente precisa do nosso cliente torrent aqui. Se você está usando o Windows, você pode, uma sugestão minha é baixar o QBitTorrent. Na minha opinião é o melhorzinho aqui do que a gente tem disponível. Você pode vir aqui no link, você pode vir em Downloads e aqui embaixo você vai ter a opção do Windows. Não tem segredo, você vai baixar o arquivo, ele baixa aqui apertando o verdezinho, ele vai fazer o download do arquivo .exe, 2 cliques e executa. E faz toda a instalação, seguinte, avança. No meu caso, eu já estou usando o Arch Linux, na verdade, mas eu vou fazer a instalação dele aqui pelo terminal, que eu acho super tranquilo. Então a gente pode usar o sudo pacman, o S maiúsculo, opa, que eu fiz aqui, o S maiúsculo, e aí a gente digita QBitTorrent. Eu vou digitar aqui a minha senha de administrador e aqui eu já faço a instalação direto pelo terminal. Terminando esse download, a gente já pode voltar lá e agregar o nosso torrent. Ok, aqui a gente já fez a instalação. Então se eu buscar aqui nos meus programas, eu já vou ter o QBitTorrent ou QBitTorrent, como você preferir chamar. Vamos voltar lá para o navegador, volto para aqui para minha aba do Arch Linux e vou adicionar esse link magnético. Vou permitir aqui, ele vai fazer o envio desse link magnético lá para o meu QBitTorrent. Aqui eu tive algum problema, deixa eu ver o que aconteceu. Ele deveria ter agregado. Deixa eu ver, porque às vezes ele abre uma aba escondida. Então vamos testar baixando o arquivo então. Se isso acontecer com você, você também pode usar esse caminho aqui. Eu tenho o arquivo. Deixa eu ver aqui, ok. Então pelo arquivo funcionou, direto não funcionou. Então aqui a gente já tem o nosso download do Arch Linux começando. Estou baixando aqui a versão do 1/7 de 2026. A data que eu estou gravando é a mais atual. Ele vai demorar um pouquinho aqui, depende muito da sua internet também. E o que ele está baixando aqui? Ele está baixando uma ISO que contém todos o software necessário para a gente dar o start na instalação. O Arch Linux ele usa a internet para instalar, então você vai precisar de internet para fazer a instalação do sistema no computador. Não dá para fazer de forma offline. Então o que a gente vai fazer aqui agora é esperar esse download terminar e fazer a cópia desse arquivo para dentro do nosso pendrive Ventoy. Então eu volto assim que a gente termina esse download para prosseguir com os próximos passos. Ok, aqui terminado meu download, né? Depois de tomar o seu cafezinho, depois de ver o seu episódio de Casa Dragão, você volta aqui. Você pode fechar todos os programas e abas e etc que a gente tem aberto aqui. Vou lá para o meu gerenciador de arquivo. Se estiver no Windows, mesma coisa, gerenciador de arquivo, pasta de downloads. Eu já tenho aqui minha ISO do Arch Linux, eu vou copiar ela lá para o meu disco Ventoy, lá, ou seja, o meu pendrive. Simplesmente eu vou colar aqui dentro do pendrive, não vou fazer nada mais. Vou esperar que termine a transferência do nosso arquivo aqui e vou fazer a reinicialização do meu computador para dar o boot por esse pendrive. Aqui a gente espera terminar, não deve demorar muito. Aqui eu já posso fechar tudo e vou fazer a reinicialização do meu computador agora e já dando boot no meu pendrive. Que eu vou reiniciar. Bom, eu decidi gravar isso aqui com o meu celular mesmo, porque eu tive um problema nessa parte do vídeo com a capturadora de vídeo, vídeo em espanhol. E eu queria mostrar aqui na BIOS
como a gente faz a nossa seleção, né? Eu estou usando um computador que tem uma BIOS mais simples, mas eu quero que você entenda o conceito aqui. Dentro da nossa BIOS, das configurações gerais, você vai ter em algum lugar aí uma configuração de boot. O que a gente tem que fazer aqui, normalmente, esse Secure Boot vai estar ativo. Então, para Linux é um problema isso aqui, a gente deixa ele desativado. Deixa desativado, e aqui, se você presta atenção, a gente tem todos os nossos discos. O que a gente quer instalar aqui? A gente quer instalar usando o SanDisk, que é o meu pendrive, né, o meu boot. Porém, alguns computadores, na verdade todos, até onde eu acredito que existam computadores assim no mundo, você vai ter essa opção, que é o menu de boot. Então aqui no meu caso é o F12, você ativa o menu de boot. Então se eu sair aqui agora, deixa eu ver aqui, tá ativo, e no meu boot está desativado. Se o teu computador não tem, você pode vir aqui no boot geral e aqui, ó, embaixo ali você tem as opções de atalho F6, F5 para subir ou descer a ordem do boot, né? Então aqui F6 eu posso levar lá em cima, deixar como primário meu pendrive, ou eu posso simplesmente ativar lá o meu menu de boot, que vai ser o meu caso. Então F12 ativado e ok. F10 para guardar as alterações no meu computador. Se você olhar ali embaixo, você vai ter várias, vai ter um menu de como você pode ativar e alterar essas configurações. Tanto em computadores simples quanto em computadores mais complexos também vai ter isso. Muda um pouco a BIOS, mas o funcionamento é igual. Vou salvar aqui e já vou apertar F12 aqui no meu computador para a gente selecionar o boot correto. Então vou selecionar aqui o meu pendrive. Aqui eu só tenho o Arch Linux, vou colocar modo grub e vou dar enter de novo. Então aqui a gente já vai inicializar e eu já volto mostrando para vocês lá direto da captura de vídeo. Ok, já voltando aqui para nossa tela sendo gravada. A gente vai esperar ele terminar essa carga dos nossos arquivos, né? Ele está puxando lá do nosso pendrive. Ok, aqui a gente vem num ponto muito importante, que é o seguinte: o que eu tenho que fazer aqui agora é conectar a internet. Se você estiver usando cabeado com o cabo de internet, obviamente não vai precisar fazer esse processo que eu vou fazer agora. Então você já pode ir direto pro Arch Install e esperar até eu terminar com o IWCTL, que é para quem está usando o Wi-Fi, né? Agora eu vou usar o comando IWCTL para a gente entrar aqui na opção de conectar o Wi-Fi. Não se preocupa, você vai usar 2 comandos, não vai usar mais que isso. Ou seja, vai usar um pouquinho mais, mas não é tão complexo quanto você pensa. E vai ser sempre esse mesmo comando. Então a gente vai começar com um station. Você pode digitar STA e dar um tab que ele vai completar. Vai usar o WLAN. Então o que acontece aqui? WLAN é a tua antena. É a antena que o seu computador está usando para receber o sinal de internet. Como a gente não sabe qual é o nosso WLAN, pode ser WLAN 0, 1, 2, 3. Não importa, mas ela sempre vai chamar WLAN. Então eu digito WLAN e dou um tab, ele completa. Então o que eu tenho aqui? WLAN 0, que é a minha antena. Em seguida eu posso usar o scan, que ele vai fazer o que? Ele vai fazer um scan na rede, buscar essa informação. Então qual que é o segundo comando? A gente vai digitar station de novo, posso digitar STA, dar um tab, ele completa. De novo a nossa placa de rede, WLAN, posso dar um tab, ele completa. E a gente vai usar Get Networks. Então você pode digitar uma parte e dar um tab, ele vai completar. Essa é a vantagem do Linux, te ajuda aí nos comandos que você não lembra por completo. A gente vai dar um Enter. Então o que ele está fazendo aqui? Ele está trazendo todas as redes Wi-Fi que eu tenho perto de mim e que a minha antena consegue acessar, consegue visualizar. Qual que é a minha rede? A minha rede é essa segunda, Doutor Wi-Fi Alvarado. Qual que é o próximo passo, né?
eu vou digitar de novo Station, eu vou digitar WLAN 0, que é a minha placa. Agora no caso eu vou digitar Connect, então eu posso digitar a mesma coisa, CONN, dou um tab, ele completa, espaço, minha rede é doutor com D maiúsculo, então eu posso colocar DR e dou um tab, ele completa, Enter. Agora que eu vou digitar a minha senha, né? Digitando aqui a minha senha e vou dar um Enter. Então se ele não apresentar nenhum erro aqui, a gente já conectou. Então vão ser sempre esses 4 comandos que eu utilizei, né? Para fazer o scan da rede, para trazer essas redes, para digitar, né? Para acessar a tua rede e digitar a senha. Então sempre vai ser esse mesmo processo. Posso dar um Ctrl C aqui, finalizei. Deixa eu limpar essa tela. Qual que é o próximo passo agora? Né? Você pode pingar também para ver se está funcionando. Né? Ping, vamos dar um do Google aqui, google.com. Então a gente já está recebendo informação desse ping que a gente usou. Então eu sei que eu tenho internet. Agora sim eu vou digitar o art install e vou deixar ele trazer esse script de instalação que ele tem. Então você deve estar pensando agora, isso aqui é fácil, isso aí é muito fácil. É fácil, é para ser fácil. Isso aqui é para quem está começando aqui no Arch Linux e não quer instalar o negócio na unha. Isso aqui é uma maravilha, cara. Você ter todo o benefício do ecossistema do Arch Linux sem muito esforço. Obviamente que eu estou pensando em fazer um canal aqui, um vídeo, né, ensinando a instalar na unha, mas esse vai ficar para a próxima, depende de como as pessoas recebam esse vídeo. Então aqui na parte de linguagem, você pode deixar como tal, você pode escolher entre qualquer uma dessas linguagens aqui. O português já está 100%, vou escolher português por umas questões didáticas. Aqui você pode colocar configuração de teclado e etc, localidade onde você está. Então, no meu caso eu estou usando um teclado americano. Você pode configurar aqui o seu teclado, escolher a opção que você está usando, né? Se você está usando um teclado BR aí, se você digitar aqui a barra invertida, deixa eu ver se eu consigo encontrar o BR aqui, BR ABNT2, né? Então eu tenho só o ABNT2, eu posso selecionar esse teclado e aqui em cima, se você olhar, eu já tenho BR ABNT2. Vou deixar aqui por didatismo. Então aqui o TF8 tá ok. Aqui configurações que eu desconsidero para nossa aula. Depois você pode trocar no próprio sistema, eu vou mostrar como é que faz depois de tudo instalado. Então a gente tem já o idioma, a gente tem o nosso idioma de teclado, né, nossa configuração de teclado. Se você quiser adicionar algum espelho, eu vou pular isso aqui, vamos direto para a instalação de disco, né? Quero fazer da forma mais simples e rápida possível aqui para a gente avançar. Particionamento, você pode usar essa primeira opção aqui, para você que está começando uma mão na roda, usar um esquema de partição simples, né? A gente vem aqui e seleciona o nosso disco. Então eu tenho aqui em cima o Kingston de 240, que é o meu disco. Então eu vou selecionar o Kingston aqui com o meu espaço, vou dar um Enter. Aqui você vai escolher o sistema do seu disco. Eu uso o BTRFS mesmo. Você pode usar também o XT4, também vai servir bem. Os outros eu nunca utilizei, não sei quais que são as implicações. Vou usar esse mesmo. Aqui, se você deseja usar isso como estrutura padrão, esse tipo de disco, ok, sim. Usar compressão, eu uso compressão. E aqui, uma coisa que eu gosto de ativar é essa encriptação de disco. Pelo tema de se alguém um dia adquirir o seu computador de uma forma não convencional, ou seja, literalmente levando seu computador da sua casa, e essa pessoa fizer a extração do seu disco, né, e colocar em outra máquina, pode ser que ela consiga ler algum conteúdo. Então o que eu faço? Eu sempre venho aqui, ativo a encriptação, né? Você ativa, aí você pode agregar uma senha à sua encriptação. Vou colocar aqui uma senha, coloca uma senha bem longa. Vou colocar uma senha curta aqui para não perder muito tempo, mas você coloca aí uma senha bem segura.
Aqui a gente pode avançar, voltar. Aqui, se você quiser sistema de snapshot, caso você cometa algum erro no seu sistema, que ele quebra o seu sistema, você pode fazer um regresso, né, a última snapshot que você tinha ativa. Eu vou deixar a primeira mesmo. Aqui a gente vai em voltar. Então, swap é importante, eu acho interessante deixar ativo, né? Eu vou ativar aqui a swap. A gente tem um inicializador. Eu sempre deixo esse system boot, que eu não tenho problema com ele, mas se você quiser trocar aqui para um grub, então a gente deixa. Eu deixei sempre esse inicializador e nunca tive problema. Aqui não tem nada mais que eu acho interessante. Kernel, se você quiser trocar o kernel, eu particularmente sempre deixo o Linux. Quiçá por aí usar um LTS para um suporte mais longo, mas Linux está ótimo. Nome do computador, aqui você vai simplesmente agregar um nome ao seu computador que vai aparecer na rede, e eu acho que Arch Linux é um nome excelente. Autenticação, que a gente vai fazer aqui, configurar uma senha para root. Configura uma senha boa para root aí. Eu vou configurar uma senha curta, mas você configura uma senha boa, longa, segura. Conta de usuário, a gente vai criar o nosso usuário aqui, muito importante, criar o seu usuário. Então eu vou adicionar um usuário, vou colocar meu usuário aqui, nome, tudo minúsculo, não deixa passar maiúsculo, então tudo minúsculo. Aqui a gente coloca a senha, de novo, coloca uma senha forte aí, não bobeia. Aqui ele vai perguntar para você se você quer que esse usuário seja um super usuário, né? Tem os privilégios de administrador do seu sistema. Vamos selecionar sim. Aqui, se você quiser configurar algum outro usuário aí que você tenha, pessoas que usam o seu computador, um convidado, etc, você pode configurar aqui, adicionar outro usuário, lembrando de não dar privilégio de super usuário para esse outro usuário, somente para você, no caso, se você for administrador da rede. E a gente vem aqui em confirmar e sair. Então aqui em cima eu tenho meu root já, se você ver ali vai ter root e os asteriscos indicando que ele tem uma senha já configurada. Conta de usuário, usuário thecrow, tem senha e está verdadeiro para sudo, ok? Que é o super usuário. Se você tem algum leitor de digital ou alguma coisa aí que faça essa verificação de 2 fatores, você pode configurar aqui. Eu não tenho nesse computador, é mais antigo. Perfil, aqui muito importante, a gente vai escolher a nossa interface gráfica. Então aqui você pode escolher entre uma interface com poucos recursos, né, que não vai consumir muito da sua memória, até uma mais completa. Eu vou instalar uma completa aqui. Vamos lá no desktop. Aqui você pode, se você não tem muita vida social e odeia mouse, você pode instalar o Hyperlink, que eu não curti. Eu infelizmente ainda sou um fã de mouse, né? Então eu sempre escolho o GNOME. Mas você pode usar uma versão mais leve aqui, o XFCE, por exemplo, que é uma versão bem leve para você consumir menos RAM. Você pode instalar o KDE, que é uma versão muito mais customizável, mas para esse vídeo eu quero instalar o GNOME. O Cinnamon também é interessante, que é a mesma interface que usa o Linux Mint. Caso você goste daquela estética meio Windows, meio fácil de assimilar mais rápido, beleza? Mas aqui eu vou escolher o GNOME para o nosso experimento. Nada impede você de selecionar várias. Se quiser instalar todas, você pode instalar todas. E aí lá na inicialização do seu sistema, lá na tela de login, você pode simplesmente escolher a que você quiser. Então eu vou de GNOME mesmo. Driver gráfico. Se você estiver usando aqui o NVIDIA, né, uma placa de vídeo da NVIDIA, então eu aconselho você a usar essa opção aqui, OpenKernel, que é a versão mais compatível até hoje. Eu já provei as duas e essa é a versão que mais vai melhor com o meu computador de mesa, que sim tem uma NVIDIA. E aqui você tem, no meu caso, desse caso agora, estou usando um notebook que não tem uma placa de vídeo dedicada, então eu vou usar esse All Open Source, não tem problema com isso aqui.
Então vou usar essa opção. Se você tiver uma AMD, obviamente você usa essa primeira opção. A gente vai aqui usar o All Open Source. Então aqui, essa parte é para você escolher o tipo que você quer ter da tua tela de login. Se você quer seguir lá o GDM, que é do GNOME, ou o Cosmic. Por exemplo, se você já instalou o Pop! OS, você já viu o login do Cosmic, é esse. Então eu vou escolher o GDM mesmo. Gosto daquela tela com cantos arredondados. Então a gente pode voltar aqui. Então se você observar que perfil, a gente já tem perfil GNOME, driver gráfico All Open Source e a nossa tela de login, ok? Aplicativos, importante. Bluetooth, tem Bluetooth no seu computador, vamos ativar, ok? Deseja configurar Bluetooth habilitado. Áudio, Pipeware, não vai ter problema, tem que habilitar. Habilita o Bluetooth. Se você tiver Bluetooth no seu computador, o áudio habilita sim ou sim. Serviço de impressão, vai utilizar a impressora? Vou colocar que sim. Obviamente que você pode fazer a instalação desses drivers depois, mas é um pouco mais chatinho, principalmente o driver de rede. A questão de gerenciamento de consumo de energia, vou deixar qualquer um aqui, ou pode deixar sem nada também, porque eu particularmente uso poucas configurações só para não apagar a tela e etc. Os outros eu não me preocupo muito. Firewall, se você quiser habilitar, eu sempre habilito esse primeiro. Aqui, fontes adicionais, não vou ativar nada e vou voltar, ok? Configuração de rede, isso aqui é importante, cara. Se você for usar o GNOME, como eu estou fazendo aqui no vídeo, usa essa opção, IWD Backend, usa essa opção. O que acontece? Se você não ativar nada aqui, você, no momento que iniciar o seu sistema, obviamente que se você estiver usando via Wi-Fi, para quem usa cabeado não tem problema. Então a gente, como vai usar Wi-Fi, eu quero já deixar configurada essa questão de conexão com a internet. Não quero ter que fazer toda uma mandinga depois para conectar isso aqui. Ok, então eu já tenho a minha configuração de rede aqui, Pacman, ok, tá ativo. Aqui a gente tem pacotes adicionais. Eu vou adicionar alguns pacotes que eu sei que não tem no Arch Linux. Caso você queira ativar esses pacotes já na instalação, eu posso instalar aqui, por exemplo, o VLC /invertida e digito VLC, dou um Enter. Aí que eu já posso navegar entre os programas que eu encontrei. Então eu quero instalar aqui o primeiro, ou simplesmente aperto uma vez o espaço, né? Então, por exemplo, aqui eu quero instalar o QBitTorrent, né? /invertida QBitTorrent. Então eu posso dar um Enter. Aí eu posso navegar aqui nos meus programas que eu encontrei. Vou dar um espaço e vou dar um Enter. Então aqui eu já tenho, né, o QBitTorrent e o VLC setado para instalar junto com a instalação do sistema. Se você quiser instalar alguns outros também você pode, né? Só tem que pesquisar o nome deles aí. Fuso horário, a gente vai colocar o nosso fuso horário, obviamente. Eu tô no Equador agora, então eu vivo aqui numa cidade que se chama Guayaquil. Vou dar aqui um /invertida e digitar Guayaquil, ok, América Guayaquil. Esse é o meu fuso horário. Aqui eu deixo habilitado como tá. E aqui a gente pode partir para instalar. Vou dar um Enter. Aí ele vai pedir uma confirmação e eu vou confirmar. E aqui nada mais, a gente espera agora até o sistema inicializar. E é isso, essa é a complexidade de instalar um Arch Linux usando esse script de instalação do Arch Install. Não é assim tão fácil, mas não é tão difícil, né, quanto instalar tudo isso manualmente. A gente não tem que digitar muita coisa, a gente está selecionando bastante. É isso, agora a gente espera o sistema terminar essa instalação e eu volto com você aqui para a gente dar uma olhada dentro do sistema já instalado. Ok, agora depois
episódio de Rick and Morty e uma tacita de café, como dizem meus amigos equatorianos, a gente pode ver o fruto do nosso trabalho. Então aqui a gente pode ir em setar Reboot System e a gente já vai iniciar o nosso querido Arch Linux. Ele não demora muito para iniciar, um sistema bem leve e eficiente. E ok, aqui já com o nosso querido Arch iniciado, né? Eu vou entrar com a minha senha, aquela senha que eu criei lá na nossa instalação. Então aqui você já tem o sistema. Se você bater aqui no canto superior esquerdo, você vai ver aqui que você pode visualizar primeira e segunda tela. Aí se você visualizar aqui embaixo, a gente já tem a barra de tarefas. O que acontece? Eu não curto muito essa barra de tarefa que não aparece quando você não toca aqui em cima. Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer algumas configurações básicas aqui que eu acho que podem ser úteis para você também. Então primeira coisa que a gente tem que fazer indiscutivelmente é conectar a internet. Lembra que eu falei para você lá que você deveria de instalar o driver de rede de Wi-Fi é para isso aqui. Então a gente vai conectar aqui a nossa rede. Se você não selecionar lá a configuração de rede, quando você chegar nesse ponto aqui, você não vai visualizar nenhuma rede Wi-Fi. Então, eu já conectei. O que eu vou fazer, né? Aqui eu vou lá no meu navegador e eu vou ensinar para você como é que a gente faz a instalação de alguns programas aqui, né? Usando o Flatpak, que para mim é a melhor loja de programas que pode existir num sistema operacional, nesse caso Linux. Então a gente vai para setup. Deixa eu ver. Um ponto que eu quero apresentar aqui. O Arch Linux não precisa fazer nenhuma instalação adicional. Ele já, quando você faz essa instalação seguindo o processo que eu fiz, ele já tem o Flatpak instalado. Então, o que a gente vai fazer, né? A gente pode, deixa eu ver aqui, mostrar direto para você o caminho desde lá do comecinho. Flatpak é aqui. A gente pode vir direto no FlatHub, né? Inclusive eu nem preciso digitar Flatpak, pode digitar FlatHub direto. FlatHub Apps for Linux. Então o que eu quero instalar daqui, cara? Eu quero instalar o Extension. Pode gostar só assim, Extension, esse, o azulzinho aqui, Extension Manager. Então aqui do ladinho aqui, ó, se você olhar, tem um botão aqui que vai aparecer o código para você instalar. Então eu posso simplesmente copiar isso aqui e ir lá no meu console, ou seja, o terminal do Linux, e Ctrl Shift V. No Windows é só Ctrl V, aqui tem que ser Ctrl Shift V. Repare que o Y ele tá maiúsculo, então eu posso simplesmente dar um Enter e seguir, ou eu posso digitar Y, não importa, dá na mesma. Aqui o Y está maiúsculo, eu posso dar um Enter de novo. E ele já vai começar a instalar o nosso aplicativo de extensão. Essa é a versão manual de instalar programa, né? Então eu posso vir aqui, por exemplo, digitar o Spotify e instalar da mesma forma. Posso vir aqui do ladinho, copiar esse link e colar no meu console. Porém, o Arch Linux, usando o GNOME, já traz a loja de aplicativos. Então se eu entrar aqui, eu posso pesquisar direto. Aqui vai usar o repositório do FlatHub mesmo, só que é mais fácil. Então eu posso vir aqui e digitar Spotify, ele vai trazer o mesmo programa que estava lá e eu posso instalar ele direto na máquina por aqui, pela loja de aplicativos. Ele vai fazer uma leitura rápida aqui e já vai deixar eu instalar. Então, ó, repare que aqui está FlatHub, eu posso instalar direto. Então, por que eu estou instalando o Extension? Porque eu quero instalar algumas extensões que deixam o nosso sistema um pouco mais usável, por dizer. A questão da nossa barra de tarefa ficar mais fluida. Eu posso mudar de cor, colocar uma transparência nela. Quando eu jogar o mouse aqui embaixo, para que ela apareça, para eu não ter que ficar sempre tocando lá no canto superior. E esse tipo de coisa. Eu gosto também de deixar essa parte de cima transparente. Assim que terminar essa instalação, eu já vou mostrar como é que a gente pode fazer certas customizações.
Então aqui, nessa questão de programa, você pode instalar o que você quiser por aqui. Por exemplo, a Steam, eu gosto de instalar a Steam por aqui. Instalar usando o FlatHub. A gente vai instalar Steam, a gente vai instalar, o que mais eu posso instalar aqui? O VLC, que eu já tenho instalado, mas eu posso instalar por aqui, que é BitTorrent. Se você programa em Java, você pode instalar o NetBeans por aqui. Opa. NetBeans. Então poderia fazer a instalação do NetBeans por aqui, poderia fazer a instalação do PyCharm por aqui, PyCharm e entre outros. Programas que eu utilizo também, que eu instalo por aqui, é o SimpleNote. Eu acho interessantíssimo esse aplicativo, esse programa. Eu instalo também o Bitwarden para fazer gerenciamento de password, de senha. Então vou instalar também. Aqui, se você reparar, a gente não tem o sinal de minimizar e maximizar. Você também pode ativar isso aqui. Você vai digitar Twix e vai entrar nesse programinha. Então aqui a gente dá um continue. Se você reparar aqui, ó, a gente tem algumas configurações, né, de fonte, aparência, som e etc. Periféricos e por aí vai. A gente tem essa configuração embaixo aqui, Windows. Clicando aqui, a gente pode visualizar que aqui no Title Bar Buttons a gente pode ativar. Então, se eu ativo maximizar, minimizar, a gente já tem aqui em cima as três opções que a gente está acostumado a ver aqui, ok? O que mais que eu posso mostrar aqui? Vamos esperar terminar lá o download do nosso extension. Outra coisa, quiser colocar o sistema aqui no modo escuro, né? Dark Style. Então agora tudo que eu abrir aqui vai estar escuro. Se eu abrir, por exemplo, o gerenciador de arquivos, vai estar no modo escuro. Se você desativa, vai para o branco, ok? Configurações que eu gosto de ativar também aqui, né? Na parte superior direita aqui, se você ver, tem uma engrenagemzinha, vai para configurações, que a gente pode reparar aqui que é importante a questão da rede Wi-Fi para fazer conexão, display para resolução. Então aqui você pode controlar a sua resolução do seu monitor. O que mais a gente pode usar aqui? Que eu uso bastante energia aqui na parte de economia de energia. Eu desativo isso aqui, tudo isso aqui eu desativo porque eu não gosto que o meu computador desligue a tela ou que ele deixe de trabalhar. Então aqui você pode controlar quanto tempo você quer que ele fique ativo, estando na bateria ou fora da bateria. Isso para notebooks, né? E quanto tempo a tela vai ficar ligada, se o computador vai deixar de trabalhar, se ele vai entrar em hibernação e etc. Aqui a gente tem o multitarefas. A gente já terminou de instalar alguns programas. A gente tem multitarefas, então se eu ativar ou desativar aqui o corner, né, que é essa questão de jogar o mouse ali no canto superior esquerdo e ele mostrar pra gente os programas que estão abertos ou as janelas estão abertas. Então eu gosto de sempre deixar ativado, mas se você quiser você pode desativar. Window Resize é para questão de fazer a janela, quando você bate aqui na lateral ela gruda, né? Ela adere ali. Então para isso serve. Algumas configurações básicas que eu gosto de deixar ativado, na verdade. Aparência para a questão de trocar o papel de parede, você pode adicionar uma foto sua aqui, se você tiver alguma foto em algum diretório. Enfim, aqui a gente tem aplicativo, você pode definir, por exemplo, aplicativo padrão. Se você tiver algum outro aplicativo para vídeo, por exemplo, vídeo aqui, eu vou colocar o VLC como padrão, então você pode usar assim. Não é a única forma, assim como no Windows não é a única forma de definir isso aqui como padrão. Notificações, contas online, se você tiver conta Google ou conta Microsoft, você pode conectar através desse painel. Se você tem, por exemplo, configurar teu e-mail aqui, como no Linux não tem o Outlook, né, oficialmente, você pode usar o Thunderbird e vincular o seu e-mail por aqui. O que mais que eu acho importante aqui, a questão do teclado. Caso você tenha instalado o teu teclado em inglês, você pode vir aqui e adicionar, né, um novo teclado, por exemplo, que era, no meu caso é o inglês, especificamente inglês US Alt Into esse. Então eu vou remover o português e aqui você pode configurar exatamente o seu teclado, o teclado da sua preferência. O
Aqui a gente pode configurar a impressora, adicionar ou remover uma impressora. Aqui em configurações de sistema você pode, por exemplo, trocar a sua foto de usuário, adicionar uma foto de usuário nova, trocar sua senha de usuário, criar um usuário novo. Então tudo você faz por aqui. Aqui a gente pode observar dados do nosso sistema. Então aqui eu tenho um processador i3, sexta geração, 4 núcleos. Na verdade são 2 núcleos e duas threads. O meu computador Acer, sistema, etc, disco. Aqui eu tenho mais algumas informações, né? Se você tiver uma placa de vídeo, ela vai ser listada aqui. No meu caso eu não tenho nenhuma, então ele só está listando a integrada mesmo. E aqui eu acho que não tem nada mais que eu achei tão importante frisar. Aqui vamos fazer o seguinte. Aqui a gente já tem o nosso extension instalado. Então, por exemplo, eu quero fazer aquele sistema da minha dock aparecer só com o mouse tocando lá embaixo. Então eu posso buscar aqui por dash to dock. Lembrando que essas configurações são mais pessoais. Então se você não curte, obviamente que não é necessário para um funcionamento do sistema em si. Então se você reparar aqui, ó, minha dock já está aparecendo. Então eu posso clicar aqui no botão direito, em cima aqui desse onde diz show apps. Ele vai ter algumas configurações relacionadas à minha barra. Então aqui nos lançadores, por exemplo, eu sempre desativo a lixeira, desativo o disco montado, etc. Então eu já tenho a minha barra aparecendo aqui. Outro que eu gosto, que eu acho muito interessante, por exemplo, aqui se você abrir fundo negro, né, não aparece nada demais aqui. Não gosto, eu gosto de que tem um blur aqui, então vou colocar um blur my shell, que eu gosto também bastante dessa extensão, que é o blur my shell desse criador. Vou instalar o blur my shell. Você vai ver que a barra superior já vai ficar transparente e a minha barra de baixo também. Lembrando que não é que ela fica transparente, ela vai seguir o padrão de cor do seu papel de parede. Deixa eu trocar o papel de parede aqui para você ver isso aqui bem. Aqui a aparência. Então posso colocar esse papel de parede, por exemplo, e ela já repara que a minha barra aqui ela tem os tons, né, de amarelo que estão no meu wallpaper. Então ela vai seguir uma lógica ali do seu wallpaper. Muito interessante. Você abre aqui o seu menu principal e vai ter o blur ali. Não são coisas muito importantes, mas facilitam a vida. Outro que eu gosto bastante também, System Monitor. System Monitor para a gente verificar consumo de RAM desse criador. A gente vai verificar aqui, por exemplo, o consumo de memória RAM, consumo, trabalho do seu CPU e etc. Então aqui em cima a gente tem CPU, memória RAM, tem a thread, que é aquele espaço digital que a gente usa para armazenar certos serviços. Aqui a gente tem upload e download. E por fim, uma outra que eu gosto também é o Places Status, que é para a gente poder ter a visualização dos nossos aplicativos assim de forma mais rápida. Places Status Indicator. Então vou fazer a instalação dele aqui. Ele vai aparecer aqui em cima aqui, ali ó, Places. Então você aqui tem uma forma mais rápida de navegar, né, nos seus diretórios aqui. E é isso. Espero ter ajudado. Por exemplo, se você quiser instalar algum programa à parte, né, vamos dizer que você quer instalar aqui o QBitTorrent, como a gente fez a instalação antes, usando o Arch Linux. A gente vai seguir sempre o gerenciador de pacotes pacman. Então sudo é para superusuário, pacman. A gente vai colocar o S maiúsculo para fazer a instalação, o R maiúsculo para fazer a remoção. Então vamos colocar aqui o S e vamos instalar o QBitTorrent, que na verdade acho que a gente já instalou junto com o sistema, né? O QBitTorrent quero instalar também. Deixa eu ver se eu tenho o Debeaver. Não tenho o Debeaver. Opa, é Demudo. Não tenho o Debeaver. Então vou instalar o Debeaver também aqui para a gente fazer um teste, né? Debeaver. Quero instalar também o Showtime. Eu acho que já está instalado, mas eu quero instalar também.
algumas coisas para a gente levar em consideração aqui. Vou aqui digitar aquela senha que a gente criou como super usuário, né, para uso super usuário. Aqui ele está dizendo que o Showtime já tem, o que BitTorrent não está instalando, acho que eu digitei errado aqui. Eu digitei que BitTorrent aqui. Então ele vai instalar o que não tiver instalado, e o que já está instalado ele só vai recusar, dizendo que já existe um conflito ali de interesses. Então essa é a maneira da gente instalar os programas, né, no Arch Linux usando o Pacman. A gente também pode instalar usando o AUR, né, o AUR, que é o repositório da comunidade. Se você tiver interesse em fazer a instalação usando o AUR, deixa aí nos comentários, eu faço um vídeo só sobre isso, porque é uma coisa bem complexa, mas é bem interessante também. Então a gente pode instalar os programas dessas formas, e até mais na verdade, instalar programas, por exemplo, o Anti-Gravity, que é o Anti-Gravity, como a galera fala aí no Brasil. Eu não sei como é o correto, mas que a gente baixa lá o tar, né, que é um arquivo comprimido, e aí você faz uma instalação manual. Se você tiver interesse também, deixa aí nos comentários e eu faço um vídeo só sobre a instalação de programas no Arch Linux em específico. E é isso, eu acho um sistema super útil, um sistema super limpo, super fluido. Esse computador que eu estou usando é um computador de 2016, esse laptop. Não tem muita memória, se você parar para pensar, 8 GB, né, nos critérios de hoje para Windows já não é muita coisa, mas aqui é bastante, é bem útil, vamos dizer assim, é bem suficiente, essa é a palavra, suficiente para o que eu quero fazer aqui. E é isso, espero que você tenha gostado. Considere se inscrever no canal, considere deixar seu like para ajudar o canal, e até um próximo vídeo.